Fala pessoal, graça e paz, né? Uma alegria muito grande estar aqui gravando essa reflexão, gravando essa mensagem, participando do primeiro Comep online. Uma alegria muito grande. Quero louvar a Deus, né? Louvar a Deus pela vida da minha esposa, missionária Bárbara, né? Trago um abraço dela para todo mundo aí no Brasil. Louvar a Deus pela vida do pastor Eberson, a sua esposa, a pastora Sara, toda a liderança do Comep. Também quero louvar a Deus pela vida, né, do pastor José Clarimundo César, pastor Odete aí, que está há anos, né, à frente aí do Ministério de Anápolis, fazendo um trabalho tremendo. Louvar a Deus por todos os pastores do Ministério de Anápolis. Trago um abraço aqui do meu pastor Denis, né. Hoje nós estamos aqui no Canadá, cultuando, servindo a Deus aqui na Igreja Missão, aqui em Toronto. E louvar a Deus também pela vida do combatente Aldson, pastor Aldson, né, que está aí, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Senegal. E uma alegria muito grande estar participando do primeiro Comep por um projeto tão nobre, esse que é esse desafio de estar levantando essa oferta para terminar aquela escola ali em Ganjai, um local que eu conheço bem, que, como eu falei para vocês, tive a oportunidade de estar ali durante 1 ano e 4 meses, vi de perto a realidade, vi de perto a necessidade daquele local. E a nossa oração é que, em nome de Jesus, tudo que que Deus colocou no coração de toda a liderança do Comep, o pastor Eberson junto com toda a liderança, Deus vai satisfazer o desejo do coração de vocês. E com esse tema, piedade, vou estar trazendo uma reflexão bem rápida, né, sobre a palavra que Deus colocou no meu coração. E a palavra que Deus colocou no meu coração é a parábola do bom samaritano, que fala muito sobre piedade. Já queria que vocês abrissem aí em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao 37, acompanhasse aí, Lucas 10, versículo 25 ao 37. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: O homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram. Deixaram-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Em outras traduções vai falar que ele se compadeceu do homem. Ele teve piedade dele, aproximou-o, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então, irmãos, diante de tudo isso que a gente tem vivido, achei muito interessante aquele vídeo que foi feito ali nas redes sociais sobre o tema do Comep, falando sobre piedade, falando o que verdadeiramente Deus quer que nós olhemos, onde que nesse momento que nós estamos vivendo, esse caos a nível mundial, o que realmente importa para Deus. Deus parou o mundo todo para realmente mostrar aquilo que é essencial e para a gente deixar de lado aquilo que é superficial, aquilo que é passageiro, aquilo que é terreno. Então, eu fui pesquisar o significado da palavra piedade no dicionário. Ela tem 2 sentidos. Você pode usar para coisas religiosas, que é devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade, virtude que permite render a Deus o culto que lhe é devido. E a outra parte é em relação ao próximo, que é compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó,
misericórdia. Várias passagens que a gente pega na palavra de Deus fala que Jesus ele estava andando e ele via a multidão e ele se compadeceu, ele se moveu em direção a essas pessoas. Então, o que realmente nós estamos nos movendo? O que realmente nos importa? E essa passagem que eu li fala claramente sobre o que é ter piedade, o que é se compadecer de verdade. Mostra na prática o amor, não uma religiosidade vazia. Se a gente poderia ter horas aqui para a gente explanar, para a gente explicar esse texto, mas como é uma reflexão rápida, então eu vou deixar de lado o contexto histórico e entrar mais para a prática, né? Já mais para a prática da palavra. Focar bastante na questão do bom samaritano, na ação que ele teve em relação àquele homem que estava ali ferido. Porque essa história é justamente o quê? Quando Jesus ele é questionado sobre o intérprete da lei, sobre o que fazer para herdar a vida eterna, Jesus ele resume os 603 mandamentos que tinha na lei, na Torá, ele resume em 2. Quando ele responde, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade são 3 mandamentos, né, embutidos em 2, porque você só pode amar alguém se você se amar. Então, aí o intérprete da lei, ele faz outra pergunta, porque ali Jesus, ele estava o quê? Ele fez essa pergunta para testar Jesus. Então, ele pergunta, quem que é o meu próximo? E é aqui que eu quero me deter. Quem que está sendo o seu próximo? Tem muita gente que pensa, Vinícius, o meu próximo é a minha esposa. O meu próximo é o meu filho, o meu próximo é meu pastor, o meu próximo é meu irmão, o meu próximo é alguém que eu me relaciono todos os dias, os meus amigos. Mas a parábola nos ensina que, na verdade, o meu próximo não são essas pessoas. O meu próximo pode ser meu inimigo, o meu próximo pode ser uma pessoa que nem olha para mim. Jesus deixa claramente que o meu próximo, ele explica claramente aqui essa parábola, porque ele coloca 2 personagens essenciais. Porque a Bíblia, né, relata o quê? Que desceu pelo caminho o sacerdote e o levita. E eles, provavelmente, eles estavam vindo do templo, eles estavam vindo de Jerusalém para Jericó. Pensa, eles estavam saindo do culto, voltando do culto para casa. O sacerdote, aquele que era responsável por entrar no Santo dos Santos, responsável por levar ali, né, para estar representando o povo ali diante de Deus, e o levita, que era responsável por carregar a arca. Então, 2 personagens importantíssimos, mas a Bíblia fala que os 2, quando viu o homem, saiu de lado. Simplesmente nem cortou, poderia ter parado, mas o que? Mas eles não fizeram. Então hoje na igreja a gente vê várias pessoas que, como diz Jesus e o profeta Isaías também falou, muita gente que honra Jesus só com os lábios, mas o coração está totalmente distante. Porque uma coisa é você amar com palavras, outra coisa é você amar com prática. E foi o que aconteceu. O sacerdote e o levita, eles o que? Não pararam ali para socorrer aquele homem. Então o sacerdote e o levita eram homens que conheciam a lei de Deus, que conheciam a palavra, mas estavam longe de praticá-la. Hoje no Brasil nós somos quase 50 milhões de evangélicos e quando se trata de missões, ou se não, quando se trata da igreja ser relevante, porque se nós temos 50 milhões de evangélicos de um lado e no Brasil o país até hoje continua do mesmo jeito, que evangelho que está sendo ministrado? Que evangelho que está sendo? Que relevância é essa? Várias pessoas estão voltando dos cultos, como o sacerdote e o levita, e está vendo a necessidade do próximo e está correndo de lado. Então, quantas igrejas se fecharam no seu próprio círculo e se esqueceram da grande comissão? Eu gosto de uma frase que diz que nós não somos igreja quando nos reunimos, nós somos igreja quando nos separamos. Quando nós nos separamos, aí é que a igreja tem o poder de ser relevante no mundo. Então, mas eis que surge o bom samaritano. E o bom samaritano, ele representa o quê? Ele fez aquilo que o levita e o sacerdote deveriam fazer. Ele fez aquilo que eles deveriam fazer. Ele cuida, né? Se você pegar no versículo, igual eu falei no versículo 33, a Bíblia vai falar no finalzinho que ele teve piedade, ele se moveu, ele cuidou, ele aplicou óleo e vinho nos ferimentos. Eu vou falar rapidamente aqui, o óleo, praticamente quase todas as vezes que aparece o óleo, em outra tradução é azeite, simboliza o quê? O Espírito Santo. E o vinho, a alegria. Ele leva aquele homem para a hospedaria e paga o seu tratamento. Sem o Espírito Santo e sem alegria, é impossível a gente cumprir o nosso papel como igreja. Por isso que Jesus falou que nós receberíamos o Espírito Santo e íamos ser testemunha.
Então é impossível, se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver alegria, você não vai cumprir a grande comissão, você não vai ter alegria. E por último, ele pagou ali o quê? Ele pagou ali a hospedaria, né? A palavra de Deus diz que ele levou ela que ele tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa, eu vou te pagar mais ainda. E isso nos ensina o quê? Que missões precisa de investimento. Né? A gente brinca que missões tem 3 formas de fazer missões. Você vai, você ora e você contribui. Pastor Joãozinho, né, ele fala que tem 4. E tem gente que não ora, que não vai, que não contribui também, e não deve atrapalhar. Então ali ele investe. E esse desafio hoje, né, que foi lançado no Comep, é um desafio de nós demonstrar não somente que nós amamos a Cristo, mas sim que nós temos a oportunidade de fazer parte de um projeto lindo desse. Então o samaritano, ele faz aquilo que o sacerdote e o levita deveria fazer. Então hoje, para a gente encerrar, você tem a oportunidade de demonstrar o seu amor, a sua piedade, participando desse lindo projeto, desse desafio. Não seja como o sacerdote e o levita, viver uma religiosidade vazia, que você levanta as mãos para adorar a Deus, você canta com os lábios, mas seu coração está totalmente distante daquilo que a sua boca confessa, do que a sua boca canta. Não viva uma religiosidade vazia. Você tem a oportunidade neste momento, né, nesse dia, de dar o seu melhor para Deus. Participe desse projeto. Tenha a oportunidade, sabe por quê, querida? A única coisa que a gente vai levar para o céu vão ser vidas que a gente marcou. E nesse dia o Espírito Santo está desafiando você. O Espírito Santo colocou no coração de toda a liderança do Comep, no coração do pastor Clarimundo, de toda a liderança, e você tem a oportunidade de fazer parte disso. Então eu queria deixar essa palavra para você, querido, sobre o bom samaritano. Quem que você é nessa história? Você é o sacerdote, você é o levita, ou você é o bom samaritano? E quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Então Deus, nesse dia, o Espírito Santo está te dando a oportunidade de você mostrar verdadeiramente o que importa para você. Para onde, se hoje você tivesse a oportunidade de ser os olhos de Cristo na terra, você acha que ele olharia para onde? Eu vou deixar você com essa pergunta. E eu queria orar neste momento, rapidamente, para a gente encerrar. Pai, nesse dia eu quero agradecer o Senhor, Pai, por essa oportunidade. Agradecer o Senhor, ó Pai, por um projeto tão lindo e tão nobre como esse, Senhor. Que o Senhor colocou no coração, Pai, do pastor Eberson, toda a liderança do Comep, toda a liderança da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o desejo do coração deles, ó Pai, possa ser alcançado. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha despertar, Pai, a Tua igreja, nos desperta, Senhor, para a obra urgente que se chama missões, ó Pai. Eu oro, Pai, para que esse desafio que foi proposto, ele possa ser alcançado. Eu oro neste momento, Pai, pela vida do pastor Altson, com toda a sua família, Pai, toda a equipe que está ali no Senegal, todos os missionários que estão no campo, Senhor. Então, Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor larga as tendas, ó Pai, coloca generosidade, coloca liberalidade, Senhor, no coração de cada um que está tendo a oportunidade de participar desse primeiro Comep online. Que esse primeiro Comep, Senhor, possa marcar, Pai, possa ser marcado, Pai, por um alvo, Senhor, que talvez muitas vezes presencialmente nunca foi alcançado. Então eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor então toque, meu Pai, cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, né, guarde cada um, né, eu mando um abraço aqui, um abraço a todo mundo aqui, né, um abraço da minha esposa, toda a nossa igreja missão aqui, no nome do nosso pastor Denzo. O dia que vocês vierem aqui em Toronto, venham aqui, né, participar de um culto com a gente, viu? Que Deus abençoe, fiquem na paz.